buscar sorte, ou de obter orientação espiritual. Uma das formas mais conhecidas, também chamado de X-Kicks, ou Kim, que significa a pessoa vai a um templo onde existem divindades do taoísmo ou do budismo, do popular chinês, e ali eles vão fazer orações, apresentar algumas perguntas específicas naquele santuário, e segura um recipiente com dezenas de varetinhas numeradas, são varetinhas numeradas. Agita bem aquelas varetinhas no recipiente, e a vareta que cair com o número da vareta corresponde a um texto ou um poema interpretativo sobre a situação da sua vida, sobre aquele problema, sobre o caso que a pessoa consultou os ídolos lá no templo. Em alguns templos, o resultado é confirmado por meio de blocos de madeiras, chamado Jiabobi. A origem e o propósito disso tudo, na prática entre a cultura chinesa, que é secular, é usada para orientar sobre, eles buscam orientação da sorte sobre casamento, negócios, saúde, viagens, decisões familiares. Veja como essa cultura é uma cultura milenar. E o povo, com certeza, ao ter contato com a palavra de Deus, vai dar crédito à tradição, aos costumes. E é por isso que pastores são mortos, escolas dominicais são vigiadas, porque aonde o evangelho entra, a cultura é tratada à luz da palavra. A expiação é proclamada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do eterno Senhor e Salvador. E a sorte agora não está numa vareta, a sorte não está em urim tumim, a sorte não está mais em jogos, porque a vida do cristão, ele é definida pelo sangue do Cordeiro. Seja bem-vindo a mais uma etapa do livro de Levítico. E hoje nós queremos entender um pouquinho sobre o dia da expiação. No sermão passado, irmãos, que já vai aí 15 dias, nós vimos no contexto anterior sobre a importância e vimos a questão do fluxo. O último assunto que nós tratamos foi a questão do fluxo masculino, do fluxo feminino. Vimos a impureza masculina, vimos a impureza feminina e vimos como é que deveria ser tratada a purificação. Falou o Senhor a Moisés depois de tudo isso, depois de trazer informações sobre a limpeza, a pureza, nós retornamos, você pode retornar ao capítulo de número 11. Esse texto, ele deveria estar aí, inserido próximo do capítulo de número 10, onde nós temos aquele fato que sacudiu a família de Arão, a morte de seus 2 filhos, Nadab e Abiú. Esse texto deveria estar colocado logo depois desse parágrafo, do capítulo 10, do verso 1 ao verso 7. Você percebe que fala o Senhor a Moisés. O Senhor começa a preparar Moisés sobre aqueles fatos, sobre a morte dos filhos de Arão. Esta palavra do Senhor foi dirigida apenas a Moisés. Veja, antes da consagração, da efetivação do ministério sacerdotal. Esse texto deveria estar lá. Mas ele veio depois de várias normas e regras. Estamos no capítulo de número 16. Mostra o histórico, a referência específica. Vocês têm que voltar para essa ocorrência, para que você possa entender o capítulo 16, do verso de número 1 ao verso número 10. O Senhor volta, dirige as palavras a esse evento histórico, aborda a morte dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, que profanaram duplamente o santuário. Uma vez que o pecado deles foi um pecado que atentou a Deus e também produziu a morte dos seus próprios filhos. Um pecado, um atentado duplo. Irmãos, hoje eu quero pensar com vocês no que está inserido no verso de número 2. Então disse o Senhor a Moisés: dizei a Arão teu irmão, que não entre no santuário,
em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Meu tema nessa noite, diante do propiciatório, verso de número 2, você viu, ato que estaria acontecendo ali era a manifestação total de Yahvé. Deus era um Deus que se mostrava através das teofanias, através da nuvem, através dos milagres. Deus era um Deus que se apresentava. Mas dessa vez, Deus deu uma ordem a Moisés: olha, Arão não, ainda não. O fato que aconteceu no santuário foi um fato gravíssimo. Precisa um trabalho, uma oferta, um sacrifício especial. Porque do verso 1 ao verso 5 diz o texto: eu aparecerei. O nosso Deus, será que é um Deus oculto? Ou um Deus que se revela a você? Quando foi a última vez que você viu Deus? Eu espero que você tenha, ainda hoje, já visto Deus. Porque Deus se revela nas suas palavras. Na Bíblia, somente as Escrituras revelam a presença de Deus. Ele é o Deus que fala conosco. Ele é o Emanuel. Eu preciso sentir, eu preciso ver, eu preciso entender de forma racionalmente a presença do Senhor. O apelo agora começa a trazer a lembrança de Arão, aqueles filhos que mais não existiam, tinham falecido, tinham atentado contra Deus. Ele retorna ao evento do capítulo 10, como nós já vimos. Nenhuma advertência mais severa poderia ser dada aqui quanto à severidade de se respeitar o ambiente de Deus, pois a morte desses sacerdotes incluiria o respeito e temor a todas, pertencente àquela tribo. Num sopé, numa montanha, num deserto, numa tenda, Deus se apresenta. Em suas mortes, o Senhor havia dito: mostrarei a minha santidade. Daqueles que se achegarem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Volte os seus olhos para 10:3. 10:3 diz isso. Eu vou mostrar a minha santidade. Eu vou mostrar quem eu sou. Eu vou mostrar através daqueles que chegarem a mim. Eu serei glorificado diante do povo. Por meio do exemplo deles, Arão e seus outros filhos são advertidos sobre o risco de morte, de que podem entrar no Santo dos Santos, através da cortina, à vontade ou a qualquer tempo, pois apareceria na nuvem sobre o propiciatório. Isso é no dia da expiação, eu me manifestarei. A morte dos filhos de Arão é um aviso salientado pela lembrança do Senhor a Moisés, de que Arão e teu irmão, um único lugar em Levítico em que isso ocorre aqui, e esse aviso é influenciado pelos laços agora filial, comum, existente aos irmãos. Tanto Moisés como Arão deveriam lembrar disso. Cuidado, eu aparecerei e a minha santidade os consumirá. Não é ele. Esta expiação por toda a nação ocorre de uma só vez por ano, e é suficiente a expiação pelos pecados dos sacerdotes e pela nação também. Isso ilustra a suficiência, a oferta única de Cristo por todos os pecados de todos os povos. Uma vez só, o Senhor morreu, se expiou. Em preparação para esse dia, ordena-se a Arão que traga novilhos para a oferta pelo pecado para o holocausto. É o que diz o verso 16. Capítulo 16, entrará Arão no santuário, com isso um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Alguém deveria morrer. O animal deveria derramar sangue. O animal perfeito, Cordeiro perfeito, foi Cristo.
O sangue de Cristo foi derramado por todos nós. Que valor nós damos ao derramamento de sangue de Cristo? Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite que nós vamos tomar e beber o seu sangue. Eu gostaria que você começasse a injetar na sua mente e no seu coração a santidade. Onde há a santidade de Cristo, o pecado não existe. E como nós falamos hoje na nossa escola dominical, no nosso curso de catecúmenos, o pecado é um acidente. O pecado é um acidente. E o acidente precisa ser tratado. Um acidente leva-se para a UTI. Um acidente chama os paramédicos. Um acidente tem que dar remédio. Tem que ficar em casa, tem que ficar em quarentena. Mas quando o pecado deixa de ser um acidente, ele passa a ser algo contínuo. E nós vamos gostando do pecado, nós vamos alimentando o pecado. E esse pecado agora não é mais um acidente. Dietrich Bonhoeffer diz que o sangue de Cristo é cálice. Bonhoeffer traz na sua marcha o voltar para uma Alemanha perturbada, nazista, uma Alemanha que perseguia os judeus, uma Alemanha entregue ao sistema, à política, ao Estado, e cuidado com isso. Uma Alemanha dominada onde os crentes ortodoxos permitiam o agir do sistema. E agora, irmãos, eu volto e eu escolho o martírio, porque o sangue de Cristo é caro. A graça não é de graça. Meus irmãos, não existe nada de graça. A sua ficha já caiu? Para que você possa receber algo de graça, alguém pagou o preço. Não existe nada de graça. A vida custou o sangue de Cristo. E agora lá no deserto, Deus chama Moisés. Seus filhos atentaram contra mim, contra a minha santidade. Eu vi um carneiro, deverão serem abatidos. Arão deve ter trago os 2 bodes, um carneiro fornecido pela congregação para uma oferta pelos pecados, e o holocausto pela comunidade. A oferta pelo pecado é o novilho, não bode, como diz 4:13-21. Essa variação salienta a ocasião especial das ofertas, como as 2 aves oferecidas, segundo o bode, tal como seguia a ave, esclarece o sentido do ritual litúrgico. Quanto mais essas ofertas pelo pecado devem ser conduzidas de maneira prescritas, como está em 4:11-12-21, para o sacerdote, a congregação deveria ver o sangue trazido aos santos dos santos e não restringia o ato do holocausto. Os sacerdotes deveriam também oferecer sacrifícios diante do Senhor. Se os sacerdotes deveriam fazer isso, o povo deveria seguir e cumprir toda a lei. Sabe de uma coisa, irmãos? Há pessoas que pensam que o pastor não peca, que o presbítero não peca. Eu sou convicto, cada vez mais convicto, e as mensagens que nós ouvimos ontem no encontro das irmãs, nosso discipulado de quarta-feira, nosso discipulado de quinta-feira, o que nós vimos, quinta não teve, porque foi feriado, mas quarta-feira, nosso discipulado de quarta-feira, onde nós chegamos à conclusão, irmãos, que uma coisa só cabe a nós: obedecer. Uma coisa só tem que estar no seu coração: ser obediente. Sacerdote peca, pastor peca, presbítero peca, as ovelhas pecam, nós pecamos.
E nós temos que entender que Cristo derramou, Cristo morreu, Cristo se entregou naquela cruz, seu sangue foi vertido para que a santidade pudesse estar em nosso coração. Para que eu pudesse, como diz Calvino, na terça estudamos, em harmonia com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele sela essa palavra. E essa palavra é a palavra de Deus para as nossas vidas. E uma coisa só o Senhor quer de você nessa noite: santidade. Santidade. Que valor a gente tem dado à morte de Cristo? Em segundo lugar, irmãos, verso 6 ao verso 10, nós temos o segundo ponto dessa noite. Que agora eu tenho que trazer um novilho. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. A primeira ação que se ordena ao sumo sacerdote é de oferecer um novilho como oferta pelo pecado, por si mesmo e por sua casa. Você tem cuidado da sua casa, do seu lar? Você lembra de Jó? O que Jó fazia? Jó levantava bem cedo, fazia o sacrifício por ele, pelos seus filhos. E vai que os meus filhos estejam vivendo dissolutamente. Você sabia que Deus tem um olhar para a sua família todo especial? Que o seu lar, que a sua família foi um projeto de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor será salvo, ele e a sua casa. Deus está preocupado com a sua família. A sua família é alvo da sua oração, da sua santificação. Nós devemos entender isso, irmãos, e colocar a nossa casa, a nossa família. Veja, os banquetes que Jó afirma, vai que os seus filhos santificassem outros deuses. Então ele levanta de manhã cedo, ele oferece o holocausto segundo o número de todos eles, ou dizia, talvez tenham pecado. Jó capítulo 1, verso 5. É imperativo que o sumo sacerdote seja o primeiro a fazer expiação com os seus pecados. Isso tem prioridade. Os sacerdotes são pecadores como o restante de todos os israelitas. De fato, a história do sacerdócio no Antigo Testamento confirma isso. É o que se vê quando há aquele desastre no deserto, onde Arão e Miriam participam, levantando um bezerro de ouro, em Êxodo capítulo 32, 21 a 24. Isso culmina depois numa lepra, num pecado sério. Mas por que essas histórias estão aí? Porque nos faz lembrar da nossa casa, do nosso lar, daquelas pessoas que têm o nosso sangue. Nos momentos impactantes do trabalho feminino ontem, foi quando Larissa ela traz o exemplo daquela senhora indiana, missionários. Não teve como a gente não chorar. Tinha tudo, se você me permite. Tinha tudo, se eu entendi também. Tinha tudo para aquela família estar revoltada com Deus, com o campo missionário. Aquela menina que ficou adolescente. Aquele menino morto. Aquela menina se voltar para o Senhor. Qual o conceito de fortaleza? Qual o conceito de ser forte diante do Senhor? A não ser, Senhor, eu reconheço que eu preciso mais de Ti, que eu sou fraco, sou pecador, mas que o sangue de Jesus me justifica de todos os pecados. Senhor, a minha casa, o meu lar, é o projeto do Senhor. Senhor, eu oro pelos meus, eu coloco a minha família diante de Ti. O novilho tinha que ser entregue. Após o sumo sacerdote oferecer essa oferta por si, por sua casa, um dos bodes pela congregação, o bode a ser ofertado e escolhido por sorte. O bode escolhido, um seria morto e o outro rotulado
e escolhido como bode emissário. Levítico 16, do versículo 7 ao versículo 8. Que bode emissário era esse? Ocorre 4 vezes no Velho Testamento esse nome, bode emissário. E apenas neste capítulo ocorre em versículo 8, versículo 10 e versículo 26. Não há tanta referência mais a respeito do bode emissário. O fato que é lançado a sorte sobre esse bode seria um sacrificado e o outro enviado ao deserto. Essa é a única ocasião no sistema sacrificial levítico em que se usam sortes. Lançar sortes, contudo, não é algo exótico na experiência do Antigo Testamento. Eles lançavam sorte. Lançavam sorte sobre a distribuição de terras, de soldados que saíram à guerra. Lembra do Gideão? Vamos lá. Ver aqueles que vão agir dessa forma serão aqueles selecionados. E determinada de culpa e delegação de deveres do templo, eles lançavam sortes. Porém, a sorte não é um hábito. Por quê? Porque é Deus que decide todas as coisas. E isso gradualmente vai sendo restringido com o passar dos tempos. Porque agora a autonomia e o senhorio de Cristo possa ser decidido na vida do cristão. Mas aquela cultura lançava sortes, como nós temos aqui. Mas nessa noite, então, a gente fica diante da imagem, da descrição de Deus, da chamatura e do apelo do Senhor a Moisés, dizendo: olha, diante do propiciatório eu aparecerei e receberei o novilho. Vocês vão trazer o novilho. A confissão de fé de Westminster trata para todos nós sobre o arrependimento para a vida. O que é o arrependimento para a vida? Aos homens não deve se contemplar com arrependimento geral, mas deve de todo procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. Porque o sangue do Senhor Jesus é caro. A morte do Senhor Jesus foi definitiva e única. E ao aproximar da mesa do Senhor, da casa do Senhor, eu tenho que dizer: Senhor, eu sou, como eu falava hoje com meus irmãos, o maior pecador que existe. Eu preciso do perdão, da justificação, do sangue de Cristo sobre a minha vida. Lava-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. O Salmo 19, 13 diz também: da soberba guarda o teu servo. Eu sou um camarada soberbo. E o que ele não me domine, que a soberba não me domine, diz o Salmo 19, 13. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Análise interior. Eu termino a nossa reflexão dessa noite perguntando a você: que valor você dá para a expiação? Está na história? Está nos anais da teologia? Eu entendo expiação como sendo um ato único, definitivo, que Cristo fez pela sua igreja, nos comprou com sangue precioso, e é só. É só. Eu chamo a sua atenção para esse pequeno texto, que deveria estar lá perto do capítulo 10, ou dentro do capítulo 10, para que Deus, a partir de então, institui aquilo que seria cumprido em Cristo Jesus, uma profecia cumprida em Cristo Jesus, ensinando que o acesso à sua presença exige santidade. Sem santidade, ninguém verá Deus. Inspira fundo, valoriza a expiação, a morte de Cristo, o que Cristo fez por nós. Vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Não existe coisa maior e mais importante na vida da gente de que ter nossos pecados justificados em Cristo, de que reconhecer que a graça é cara, de que reconhecer que o sangue de Jesus nos lava, nos lavou, nos lava e nos lavará até a vinda de Cristo.
você pode agradecer e louvar a Deus, porque esse santo é vivo. E a instituição aqui da expiação cumpre-se em Cristo Jesus. Nós temos essa passagem que aponta para a obra perfeita de Cristo, somos sacerdotes. De forma única, cumpriu-se. E agora nós, igreja do século XXI, temos que valorizar essa doutrina, esse ensinamento, mais do que algo dogmático, mas tem que ser prático. Sair da ortopraxia, da ortodoxia e para a ortopraxia. Ser prático na minha vida. Porque, em primeiro lugar, devemos nos aproximar de Deus com reverência e temor. Foi isso que atentou contra Deus, quando Nadab e Abiú acenderam fogo de sangue. Recordar que a morte desses homens, por terem se aproximado de Deus de forma irreverente, o Senhor adverte Arão para que não entre no Santo dos Santos a qualquer momento. Vivemos em uma época, amados, em que muitos tratam Deus com excessiva familiaridade. É o cara lá de cima. É o cara. A graça de Cristo nos dá livre acesso ao Pai, mas jamais elimina a reverência, o culto, a oração, a toda a vida cristã que deve ser marcada por profundo respeito e santidade a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 21. Servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Está faltando isso hoje. Não é um show, não é performance, não é elemento efeito de manada. Nós, racionalidade, por favor. Não estou aqui para manipular ninguém. Você não precisa ser manipulado. O que você precisa é da palavra. Por favor, racionalidade. Segundo lugar, nenhum pecador pode se apresentar diante de Deus sem um mediador. Eu, como pecador, eu preciso de Cristo. O único mediador é Cristo. Versos 3 a 6, Arão precisava oferecer sacrifícios primeiro por si e por sua casa. Antes dele atender o povo, antes dele estar na tenda, antes dele ser o sacerdote, ele precisava cuidar da sua casa. Meus irmãos queridos, uma palavra a vocês que estão lindos aqui nessa noite. Vocês, irmãos, meus irmãos, vocês são sacerdotes com os seus lares. Por favor, leia a Bíblia. Por favor, faça o culto doméstico. Por favor, ministre sobre a sua esposa. Por favor, chame seus filhos. Oriente. Meu irmão querido, sobre a sua postura. Por que isso é difícil? Depois você vai ter filhos nas drogas, filhos não obedientes, filhos que vão rebelar contra a palavra de Deus. Cuide da sua casa, cuide do seu lar, cuide da sua esposa, cuide de você. Deus colocou essa responsabilidade sobre nós, irmãos. Sobre nós. E Ele vai cobrar. A conta chega. Uma hora a conta chega. Mas você, minha irmã, que não tem seu marido aqui, chore aos pés do Senhor para que ele possa se converter. Mas também faça a sua parte. Se é um casamento misto, se é um casamento ímpio, se é um casamento impossível na cosmovisão bíblica, você já está perdendo e muito por ter entrado num relacionamento não permissível por Deus. E aí vai para um alerta aos jovens, aos adolescentes, aqueles que ainda não tiveram seus lares constituídos. Cuide de não atentar contra Deus. Faça o que é certo. Busque no Senhor, para que a sua casa e o seu lar possa ser o santuário da presença de Deus. Cuide da sua família, meu irmão.
Isso revela a impossibilidade de nós aproximarmos de Deus por nossos próprios méritos. Nós precisamos de um mediador, enquanto Arão era um sacerdote perfeito. Cristo, o sumo sacerdote perfeito, intercede continuamente o seu povo. 1 Timóteo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Louvado seja Deus, Ele é o nosso mediador. Quando oramos, adoramos, servimos, fazemos, confiamos e entregamos todos nas mãos do Senhor, na sua justiça, a justiça de Cristo é efetuada para a honra e para a sua glória. E para terminar, amados, a aplicação prática. Deus providenciou o sacrifício que remove a culpa do seu povo. O sacrifício, de forma única, definitiva, removeu toda a nossa culpa. Versículo 7 e 10 fala sobre isso. E apresentam os dois bodes. Um seria sacrificado e o outro seria enviado ao deserto, que simbolizava a remoção dos pecados. E Ele, Cristo, levou sobre si todos os nossos pecados. Não há mais dolo nenhum, não há mais culpa nenhuma. Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Amém. Coisa maravilhosa que a gente ter essa certeza. Esses símbolos apontam para Jesus. Na cruz, Ele sofreu a penalidade pelos nossos pecados. Ele removeu completamente a nossa culpa diante de Deus. O cristão não precisa viver escravizado pela culpa do pecado. Já confessamos e já pedimos perdão. Em Cristo, Deus não apenas nos perdoa, mas também afasta nossas transgressões. O Salmo 103, verso 12 diz: quando dista do Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Levítico 16, de 1 a 10, nos ensina, em primeiro lugar, que Deus deve ser adorado com reverência e temor. Em segundo lugar, somente por meio de um mediador podemos nos aproximar dele. E em terceiro, em Cristo encontramos o sacrifício perfeito que remove definitivamente nossos pecados. Você crê nisso? Amém? Amém? Que coisa boa é saber que Cristo nos lavou, nos perdoou, nos justificou de forma única e definitiva. Portanto, todo o capítulo vai nos conduzir à contemplação da ordem redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro, eterno e sumo sacerdote. Cristo, acima de Moisés. Gente, fala bem devagarzinho para você entender, sem ruídos. Cristo, o sumo sacerdote, acima de Moisés, fez toda a obra do passado, do presente e do futuro. Amém? Eu quero te incomodar agora para eu chorar. Que valor você tem dado à morte de Cristo? Fala com Ele agora, se preparando para a mesa do Senhor. Tem alguma nuvezinha na sua mente, no seu coração? Uma coisinha que está ruim, está dando ruim, como diz o adolescente. Fala com Ele agora. Hoje o Senhor te chama para um reencontro, para um momento de cura. Ele quer tirar esse peso que você traz nos seus ombros. Ele quer tirar agora, porque se confessarmos os nossos pecados, você pode orar. É nele, somente nele. Obrigado, Senhor, porque a partir dessa jornada, o Senhor definiu que em Cristo, somente em Cristo, a expiação estaria completa. Quantos sacrifícios foram feitos no Velho Testamento? Quantas pessoas cumpriram essa lei? Mas aqui tem um povo, Senhor, do século 21, que não precisou mais
trazer o carneiro ou o filho, porque de forma única, teu filho fez a expiação pelos nossos pecados, derramou o seu sangue, morreu por nós, se entregou por nós. Que cada um de nós tenhamos essa convicção e venhamos valorizar cada vez mais a morte de Cristo, derramamento do seu sangue. Agora, Paizinho, perdoa-nos, porque nós não entendemos o processo de santificação ou de santidade. Nós precisamos valorizar, nós precisamos, ó Deus, trabalhar mais o pecado que é um acidente, não o pecado que é uma rotina, mas que nós possamos confessar ao Senhor as nossas faltas, os nossos desvios. E da ceia que vamos participar agora, Senhor, possamos ser curados, que haja cura na igreja, que haja cura lá na casa do meu irmão, que haja salvação na família dos teus filhos. Nós o pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.